Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, né? Que bom que vocês estão aqui, nós estamos aqui, boa noite. Hoje é uma aula, é um conteúdo um pouco extenso, mas é um tema que eu, se fosse vocês, não me preocuparia tanto, porque olhando as provas da banca, ela não tem cobrado esse conteúdo, mas ela colocou no edital, né? Se ela colocou, pode aparecer, tipo, até porque eles vão refazer uma prova, não é? E no primeiro momento dá para ter uma previsão do que a banca vai cobrar. Mas nessa de refazer não dá para ter previsão nenhuma, porque você não sabe o que eles vão cobrar de fato, porque tudo mudou, não é? É diferente. Então, de repente, pode aparecer alguma questão desse conteúdo. Mas é bem tranquilo. Vocês perceberam lá que no material que eu encaminhei na segunda-feira, não é? Que a gente vai trabalhar o quê? Flexão de substantivos e flexão de adjetivos. Vocês perceberam que no edital eles só vão cobrar gênero e número, não é? Geralmente, quando a gente fala de flexão, a gente trabalha também com o grau, não é? Mas eles não colocaram aí. Há uma discussão se de fato o grau realmente faria parte, boa noite, da flexão, porque ele não é um item obrigatório. Tá bom? Não é algo que você é obrigado a utilizar. Por exemplo, eu posso falar que aquela casa é grandiosíssima. Eu posso simplesmente falar que aquela casa é grande, não é? Mas se eu quiser utilizar o superlativo absoluto, eu posso utilizar também, para enfatizar. Mas não é um item obrigatório. Talvez por isso eles não tenham colocado. Mas no material eu coloquei a título de curiosidade, tá bom? O que a banca vai cobrar é isso aqui, gênero e número. E a gente já sabe, é o quê? Masculino e feminino e singular e plural. Tranquilo, né? Conteúdo mais fácil do mundo. Então a gente vai começar com os substantivos. Né? O que é um substantivo? Isso aqui todo mundo sabe porque você aprendeu isso aqui lá na segunda série do Fundamental. Né? Quando você estava aprendendo a ler e a escrever, você já sabia o que era um substantivo. É a classe de palavras usada para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Vocês perceberam que as classes de palavras, como eu falei para vocês, elas vão voltando aos poucos no conteúdo, né? Elas vão aparecendo, elas vão voltando. Hoje nós estamos aqui falando de substantivo e adjetivo, novamente. Daqui a pouco vocês vão falar sobre pronomes, enfim, conjunções, elas vão voltando. Então, aqui exemplo de substantivos: criança, Joaquim, Brasil, lápis, vendaval, alegria e coragens, né? Então, os substantivos eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, e número, né? Singular e plural, e também em grau, aumentativo e diminutivo. Classificação dos substantivos. Aí o bicho já começa a pegar, né? Porque não basta ser substantivo, não é? Por que dividir em classes? A gente precisa, não é? Organizar para diferenciar. Os substantivos são classificados em comum. Você é a Marizona. O que é um substantivo comum, professora? Substantivo comum é algo normal. O próprio, qualquer coisa que não seja nome de cidade, de pessoas, né? Muito bem. Os substantivos comuns são aqueles que nós utilizamos para nomear coisas comuns, como o próprio nome diz, não é? Ela deu o exemplo da cadeira, pessoa, tá bom? Rua, casa, carro, substantivos comuns. Os próprios, eles já mudam, já variam, não é? Porque pode ser o nome de uma pessoa, de cidade, de um país, de um estado, pode ser o nome até de um objeto, desde que ele seja próprio, não é? E nós temos os simples e os compostos, né? Simples e composto. Substantivo simples, colega, que é um substantivo simples. Semelhante ao mais ou menos lápis.
Porque tem substantivo que se enquadra com Geralmente, não, mas geralmente o substantivo simples ele tem um radical, não é? Substantivo composto ele tem o quê? Dois, porque são duas palavras, né? O composto, tá bom? Um exemplo de substantivo simples aqui, guarda, não é? Guarda é um substantivo simples, não é? Mas se nós escrevemos aqui o quê? Guarda-roupas, não é? Perceberam que aqui já é um substantivo composto, não é? Ele é formado por mais de um radical. Nós temos os substantivos concretos. Concreto é aquilo que é palpável, né? Dá licença, professor. Eu posso chegar na senhora aqui e tocar, né? Eu sei que ela é real. É palpável, não é? Então, isso é um substantivo concreto, sim? A gente também imagina que existe, né? É concreto. Depende. Não, Deus é complicado, tá bom? Porque Deus, se a gente fosse levar ao pé da letra, Deus seria abstrato, porque eu não consigo materializar Deus. Mas a representação que nós temos de Deus, seja lá qual seja o seu Deus, acaba tornando ele concreto, porque eu consigo ver Deus nas ações, no meu dia a dia, mesmo que eu não consiga materializar ele. Deus é um substantivo concreto, tá bom? Fada também, exatamente. Exatamente. Mas quando a gente vai analisar ao pé da letra a teoria, eles não se encaixariam dentro dos concretos, né? Porque o concreto é aquilo que é palpável, né? Aquilo que eu consigo materializar. Essa cadeira é um substantivo concreto, ela existe aqui. Bom? Mas a gramática tem, sim. O amor é abstrato, tá bom? O amor é abstrato. Apesar de que o amor, levando por esse lado da fada, de Deus, você... Mas a diferença está aqui. A diferença está aqui, porque Deus é um indivíduo. A fada também é um indivíduo, não é? O amor não, o amor é um sentimento. É um sentimento. Felicidade também é abstrato, não é? Alegria, tristeza, saudade, tudo isso são substantivos abstratos. A gente tem os substantivos primitivos. Um exemplo de substantivo primitivo: pedra. Pedra. Aqui a gente já pode passar para o derivado, não é? Pedreiro. Pedraria, por exemplo. Porque são substantivos que são gerados a partir de outros substantivos. E a gente tem também os substantivos coletivos, né? Que eles servem para quê? Para agrupar, não é? Agrupar, por exemplo, qual é o coletivo de gente, digamos assim? Oi? Povo, né? Povo seria um coletivo de seres humanos, tá bom? Povo. Porque quando a gente fala povo, você tem o quê? Muitas pessoas. E tem aqueles que a gente aprende lá no fundamental, no ensino fundamental, colmeia, não é? Coletivo de quê? De abelhas, não é? Cardume. Peixes, não é? Manada. Elefantes, não é? Alcateia. Tá lembrando? Lobos, ela tá lembrando de tudo, tá vendo aí? Então, percebam que esses são substantivos coletivos. Eles servem para agrupar um número de seres ali, tá bom? Então, vocês perceberam que essa divisão é bem extensa, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes, né? É bastante. Flexão de substantivos, né, de gêneros. Vamos lá. Oi. Pode só um pouquinho, não. Sim? Eles são difícil de identificar os nomes, né? Porque eu vejo assim, o comum... Não, ele é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Só que a gente precisa dividir entre o que é concreto e o que é comum. A gente precisa dividir entre o simples e o composto. O substantivo simples
E o substantivo comum Ativa o sininho para receber notificação do vai ser praticamente a mesma coisa, tá bom? do jeito que você achar melhor aí. Nada mais é do que um plugin que vai rastrear o seu rosto e à medida que você se movimenta, ele vai criar um movimento de câmera tentando te salvar. Dois substantivos normais. Por exemplo, aí você tem que encontrar o simples e o comum. Mas funciona muito Você vai ter que encontrar dois substantivos iguais. Eu vou testar Dois nas substantivos duas iguais, câmeras, nessa tá bom? DSLR fixa que é o Face Tracker 0.5.4 para fazer o Minha download. sobrinha chegou em clicar casa nesse com uma botão, tarefa, você eu acho que foi vai a pra página forma do que depois botar a GitHub e é pergunta, claro, perguntando né, assim, baixando qual aqui um é pouquinho, vai substantivo, encontrar os qual links é para esse, que tinha um download. lá que Não classificava vou em aqui dois, gastar o nosso ou tempo em outro, mostrando aí como eu é que instala plugin no OBS. vai jogar, Sim, quando você... Não, porque sim, isso é interessante. Por quê? Quando eu tenho a palavra isolada, é uma coisa, Lembrando tá bom? de instalar os plugins com o OBS Mas às vezes, aí não. Aí se é isolada, ela tem que ser a classe natural que ela pertence, tá bom? Quando você isola a palavra, substantivo é substantiva, adjetivo é adjetivo, verbo é verbo, advérbio é advérbio. Agora, dentro, quando a gente está dentro de uma frase, de uma oração, por exemplo, aí você vai analisar o contexto, as classes de palavras, elas podem se modificar. A gente chama de derivação imprópria. É quando uma palavra, ela assume uma classe gramatical que não pertence a ela naturalmente, tá bom? Todo mundo sabe, por exemplo, que a palavra verde é um adjetivo, não é? Naturalmente é um adjetivo, não é? Que é uma cor, não é? Cor, verde. O substantivo é cor. O verde é o adjetivo. Mas se você fala o verde dos seus olhos é bonito, esse verde passa a ser um substantivo. Ele assume a posição de sujeito. Ele passa a ser um substantivo. Ok? É a mesma coisa do, por exemplo, o raiar naturalmente é um verbo, não é? Toda modificação que você fizer aqui, mas se você coloca lá o raiar do dia, lembrando que depois que você ele se tornou um substantivo. Bom, então, às vezes, as classes de palavras elas vão sofrer essas alterações. Se você encontra ela isolada, somente a palavra aqui, ela está em uma análise morfológica. Ela pertence à classe natural. Agora, se ela está dentro de uma sentença, aí você precisa analisar o contexto, tá bom? A informação inteira, para tentar entender se de fato ela pertence à classe natural ou se ela sofreu alguma alteração. Tá bom? Mas se você encontrar essa pergunta que você falou, encontre um substantivo comum e um substantivo simples, você vai encontrar dois substantivos iguais. Tá bom? Na verdade, ele precisa criar um zoom na tua câmera fixa. Então, quanto à flexão dos gêneros dos substantivos, feminino e masculino, nenhuma novidade, tá bom? Eles são classificados em biforme e uniformes. O que são substantivos biformes? São substantivos que assumem as duas formas, tá bom? Tanto no feminino quanto no masculino. E os uniformes? O uniforme é uma forma única, né? Lá no seu trabalho, onde você, por exemplo, aqui nós temos colegas que estão utilizando o uniforme do Esparta, não é? São iguais, não é? Essa é a ideia, tá bom? Substantivos uniformes são aqueles que se apresentam numa única forma. Então vamos lá, os biformes apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e uma para o feminino. Exemplo aqui, professor e professora, amigo e amiga. Boa noite, tudo bem? E aí nós temos os substantivos uniformes, tá bom? Somente um termo especifica os dois gêneros. Como eu sei quando está se tratando do gênero masculino e do feminino? Pelo artigo que acompanha, tá bom? Especifica os dois gêneros masculino e feminino, sendo classificados como epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Vocês perceberam que os uniformes eles vão se dividir em três? Isso aqui é fácil de identificar. Vamos lá. Aqui, ó, os epicenos. Apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Epicenos, animais. Guardem essa informação. Epicenos, animais, tá bom? Exemplo aqui, foca macho, foca fêmea. Alguém pode me dar outro exemplo? Elefante, elefante macho, elefante fêmea. Outro exemplo? Cobra, cobra macho, cobra fêmea. Outro exemplo, alguém tem aí? Oi? Pinguim? Exatamente, pinguim macho, pinguim fêmea. E o jacaré?
Lacoste, não é? Jacaré macho, jacaré. E o pavão? Pavão macho, pavão fêmea. Então, esses são substantivos epicenos, tá bom? Eles identificam. Oi? Lontra também. Tá bom? Lontra também. Então, a gente viu aqui vários exemplos, não é? E os sobrecomuns? Apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Então, epicenos, animais, sobrecomum, pessoas, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Criança, cônjuge, anjo, defunto. Alguém pode me dar outro exemplo aí? Oi? Não entendi o que você falou. Água, árvore. É porque a árvore já é um substantivo feminino, não é? Não tem, ela é feminino por natureza, tá bom? E aqui são pessoas, não é? Tá bom? Exatamente, sobrecomum. Criança, cônjuge, anjo, defunto. Ninguém consegue mais lembrar de nenhum exemplo aí, gente. Vocês estão mais cansados que eu mentalmente, será? Para não lembrar de nada? Oi? Pessoa? A pessoa e o pessoa? Não entendi, entendi. Pode sim. Tá bom? Apesar de que a pessoa já vai ser feminino, né? Porque o artigo feminino sempre vai acompanhar. Porque, por exemplo, aqui, a criança também, mas, por exemplo, aqui, ó, cônjuge. O cônjuge, a cônjuge, não é? O artigo muda. Criança não muda. Então, pela lógica da criança, pessoa também se encaixaria aqui. O humano se encaixa aqui? Não. Porque tem humana, não é? Bom? Oi? Nome de pessoas são substantivos próprios, tá bom? Oi? Porque os nomes próprios, eles não seguem regras, tá bom? De substantivos, eles não seguem regras de acentuação, são substantivos próprios diferentes, tá bom? Tanto que hoje você vai ler o nome de alguém, eu já pergunto, como que escreve o seu nome? Tá bom? Porque... Oi? Casal? Entra. Casal entra. Adolescente? Entra. O adolescente, a adolescente. O dentista, a dentista. Também entra. Aqui já é isso, aqui já é comum de dois gêneros. Mas aqui, por exemplo, o que você falou aí, casal, se encaixa, tá bom? Porque vai ser sempre o casal, né? O casal, tá bom? Oi? Vítima, entra. Entra também, tá bom? Então vocês perceberam que a gente consegue ir encontrando possibilidades. Dinheiro eu quero também, hein? Tá bom? Lembrem-se, epicenos, animais. Sobrecomum, pessoas. E aí nós temos os comuns de dois gêneros, tá bom? Termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificados por meio do artigo. Aqui, o artigo muda. Nesse caso aqui, nós vamos ter casos que o artigo pode mudar ou não. Aqui, ele muda, tá bom? Aqui ele muda. Então, vamos lá. O artista, a artista. O chefe, a... O artigo muda, não é? O artigo muda. Então, é o artigo que vai definir aqui. A qual gênero você está se referindo. Tranquilo? Então, lembre-se, epicenos, animais, sobrecomum, humanos, comum de dois gêneros, o artigo, observem o artigo, tá bom? Porque o substantivo,
Exatamente, o comum de dois gêneros. Não muda. Tranquilo? Observação aqui, ó, os substantivos de origem grega, tá bom? Terminados em ema e oma, geralmente são terminações femininas, não é? Mas eles assumem a forma masculina, tá bom? O artigo vai ser sempre masculino. Por exemplo, aqui, o teorema, o poema, o bioma, o idioma, o hematoma. Cuidado aqui, ó, a palavra autônoma termina em oma, mas é uma palavra feminina, tá bom? O autônomo, a autônoma. Uma outra palavra que se encaixa aí e que também é feminina, uma coisa que a gente gosta muito, eu pelo menos gosto muito, no café da manhã. Vocês gostam de tapioca? Tapioca com franguinho é uma delícia, não é? A tapioca é feita com o que, gente? Goma, não é? Goma é um substantivo feminino, é a goma, tá bom? A goma. Oma, porque ali ema. Essas palavras aí, elas se encaixam em qual? Elas vêm do grego, não, essas palavras, tá bom? Não. Aqui, elas são substantivos masculinos, tá bom? Mesmo com a terminação feminina. É só uma informação, tá bom? Se aparecer lá. Porque geralmente, quando termina em A, pra gente, normalmente, é um substantivo feminino, não é? Terminou em O masculino, terminou em A feminino. Contudo, essas palavras, elas são seguidas do artigo masculino, tá bom? O teorema, o poema, o bioma, o idioma, o hematoma e etc. Masculino, tá bom? Tranquilo? Eu só coloquei esses daqui a título de curiosidade para a gente não pensar que todas as palavras terminadas dessa forma, elas vão ser acompanhadas de um artigo masculino. Não vão, tá bom? Tranquilo? Mais observações, né? Nós temos o gênero duvidoso ou incerto. Isso aqui é balela dos gramáticos, não? Eles não se decidem e a gente fica sofrendo para entender o que eles pensam. Gênero duvidoso ou incerto são aqueles utilizados para os dois gêneros, sem alteração do significado. Quando a gente vai ver a teoria sobre esse conteúdo, geralmente é um pouco complicado, mas quando você vê as questões, você percebe que não é difícil de responder. Sem alteração do significado. O exemplo aqui, o personagem e a personagem, o artista e a artista. Vocês perceberam que eles se encaixam aqui dentro dos comuns de dois gêneros? Eles também vão se encaixar aqui como gênero duvidoso. Como eu falei, os gramáticos não se decidem e eles sempre buscam encontrar algo a mais para dar trabalho para a gente, dor de cabeça, não é? Porque se eles já estão encaixados aqui no comum de dois gêneros, por que abrir o gênero duvidoso? Né? Não tem necessidade. Bom. E existem também alguns substantivos que, variando de gênero, mudam seu significado. Exemplo, o cabeça, que indica o quê? Líder, não é? E a cabeça, não é? Que é uma parte do corpo, a nossa cabeça é um substantivo feminino, não é? Tá bom? Então, existem esses substantivos que, mudando o gênero, eles também vão mudar o significado. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Avancemos, então. Flexão de número dos substantivos. Daqui a pouco eu coloquei um slide a título de curiosidade, porque eu esqueci de colocar no material anterior, mas eu vou enviar de novo esse material para vocês, mas é só a título de curiosidade, porque quando chega no plural dos substantivos, às vezes o bicho pega. Por quê? O plural é um terreno pantanoso. É um terreno pantanoso, porque às vezes uma regra não dá conta. Porque, por exemplo, as palavras terminadas em X, a gente já viu que elas não flexionam, não é? Quem flexiona é o artigo, não é? Que acompanha. As palavras terminadas, por exemplo, em L, nós sabemos qual é o plural das palavras terminadas em L, não é?
você acrescenta o quê? Não é? Por exemplo, chapéu, chapéus. Hotel, hotéis. Herói, heróis. Então, nós vamos só acrescentar a desinência e S. É um plural tranquilo de achar, né? Mas quando nós chegamos na terminação ão, por exemplo. Vamos lá. Flexão de número dos substantivos. Conforme o número do substantivo, eles são classificados em singular e plural. Singular, a gente já sabe, né? Designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Exemplo, casa, carro. Plural designa várias coisas. Essa questão do várias, eu sou um pouco receoso, porque dois, para mim, não são várias. Não é? E dois já é plural, não é? Então, para mim, é aquilo que designa mais de um. Mas, normalmente, a gramática dá essa construção. Designa várias coisas, não é? Pessoas ou grupos. Exemplo, casas e carros. Essas casas aí podem ser 1 milhão ou podem ser 2 casas, tá bom? Como eu falei, passou de 1, é plural, tá bom? Aqui, eu coloquei alguns plurais estranhos, entre aspas. Vamos lá. O plural de gol, por exemplo. Vocês sabiam que gol tem 3 plurais? Gols ali, ó. Gols, gois ou goles. Tá bom? Ninguém fala. Eu falo gols. Gols. Tá bom? Mas as 3 formas são aceitas pelos gramáticos, tá bom? Por que existem, né, existem essas quantidades de plurais aí? Mais de um, por exemplo. Gente, ninguém tem o poder de determinar como a língua vai ser ou aquilo que ela é. A língua, ela é determinada pelo uso, tá bom? Se nós temos esses 3 plurais aqui, é porque as pessoas utilizam esses 3 plurais. Na nossa região aqui, nós podemos não utilizar. Mas o nosso país, ele é muito grande, não é? Então, imagina em todas as regiões como as pessoas falam, né? Bem diferente, bem diferente. Por isso, às vezes nós vamos ter esses casos, mais de um plural, tá bom? Aqui, guardião, falei para vocês, a terminação ão, essa é uma das terminações mais escrotas que existem na língua portuguesa, tá bom? Guardião, plural de guardião pode ser o quê? Guardiães ou guardiões. O plural de qual? Oi? Tranquilo, não é? O plural de qualquer? Quaisquer. Tá bom? Cidadão é cidadãos. Não, os cidadãos ele é aceito na oralidade, na escrita não. Na escrita não há um consenso entre os gramáticos. Eu acho que um dia vão aceitar, porque muitas pessoas falam. Tá bom? O plural de cidadão é cidadãos, tá bom? Mas algumas pessoas falam cidadãs, outras falam cidadões, e como a gente sabe que a língua é um processo que decorre do uso, certamente no futuro esses plurais também irão ser aceitos, tá bom? É uma questão de tempo, mas o plural de cidadão é cidadãos. Olha o plural de pôr do sol. Pores do sol. Então, oi? O sol não dá, o sol é impossível ter mais de um, porque só existe um. Mas o sol que brilha nessas várias praias é o mesmo, tá bom? Então, o pores do sol. O plural de decreto-lei. Decretos-lei. Olha o plural de ancião, gente. Anciões, anciã. Não, aqui tem um erro aqui. Bom? Não, aqui tem um erro, gente, porque também eu vou colocar isso aqui agora, tá bom? Porque o plural de anciões também pode ser anciãos, tá bom? Pronto, corrigido aí, desculpem, tá bom? Anciãos, anciães e anciões. Percebam como? Oi?
Percebam como não há uma regra igual, por exemplo, aqui. Terminou em L, eu sei que eu vou acrescentar IS. Esse é o plural das palavras terminadas em L. Fáceis. Fácil, fáceis. Tá bom? O plural de fácil é fáceis. Tá bom? Percebam aqui, ó. Ancião, anciãos, anciães e anciões. 3 plurais também. Olhem aqui, feijão, a mesma terminação. Qual é o plural de feijão? Feijões. Feijões. Olha o plural de alemão. Alemães. Vocês perceberam que não há um padrão determinado? Não existe um padrão. Não existe um padrão. E aí você precisa, de fato, o que a colega falou, decorar. Alemães. Tá errado, tá bom? Alemães já é uma mistura de alemão com limões, não é? Todos muito bem-vindos aqui ao Abrigo 76. Tá bom? Você já misturou alemão e limão, Nesse vídeo aqui, tá nós bom? vamos aprender Pegou um limão e um alemão e fez o quê? Alemões, não é? Tranquilo? Então percebam que de fato não há uma única regra para essas palavras, tá bom? E numa dessas aí cai uma questão e derruba muita gente. Tá bom? Muita gente. Oi? Pôr do sol, cores do sol. instalar Então, plugins vocês não vai derrubar mais, né, certamente. em muitos tutoriais. Bom, e pela então percebam que dos plugins. Os plugins para algumas terminações, instalar diferente, a flexão para o plural, aprender isso pra nunca ela é um ficar- terreno muito não precisar pantanoso. ficar mais sem Tá bom? utilizar os plugins. Muito pantanoso, difícil de entender. Apoie, deixa um like, comente. Porque não há uma regra absoluta. Quando nós temos uma única regra, aí fica fácil. Bater o olho, é esse daqui. Sim. E fecha. Quando você abrir aqui o OBS Studio, Lápis já é um substantivo pluralício, não é? É igual férias. Apesar de que você clica com o botão direito, uma vez eu vi uma prova, caso for um plugin que adicione uma mandaram uma prova lá, no caso uma cena não, uma fonte. aí, por exemplo, tinha uma palavra, eu não lembro qual era a palavra, mas eu acho que era Costa, o céu deu adeus aqui, esse aqui. Costa e costas, não é? Isso aqui é litoral, não é? Isso aqui é a parte, é a nossa posterior, não é? Eles queriam um substantivo que, no singular e no plural, apresentasse também essa mudança. E se for outro tipo de plugin, Tá bom? você vai vir aqui em conjunto E aí, vai ver que ele uma das opções tinha lá, raiz e raízes. Lá embaixo tinha outra, féria e férias. Eu não lembro da outra alternativa, eram 4. Tá bom? Qual o gabarito dessa questão, vocês acham? ativa ele, como, por exemplo, Eu já expliquei para vocês isso aqui? se ele não tivesse aqui, vídeo, se você Exatamente. Ah, então não deu mais para canal, deixando um brincar com vocês, tá bom? depois Tá bom? eu vou clicar Mas no- isso aqui, gente, é um nome bem antigo que eles utilizavam para pagamento. Tá bom? Você trabalha o dia inteiro, por exemplo, no comércio, no final do dia você recolhe o dinheiro do caixa, não é? Então, essa recolha desse dinheiro do caixa, antes eles chamavam de féria. Tá bom? E as férias, a gente sabe que é o quê? É isso Descanso, que não é? do plugin. Retorno pelo seu trabalho Instalação que você funciona. prestou durante 12 meses. Ok? Então, imaginem Agora nós vamos fazer a quantidade de pessoas que erraram essa questão, porque saber onde nós tá. aprendemos na escola que férias é um substantivo pluralício, não é? Igual lápis, que o colega Aqui em cima falou, tem não é? todo o caminho. Sim. O caminho que Como? interessa pra gente até chegar na parte Ovos? desse estudo. Ah, óculos, né? Entendi óculos. Agora, vamos aqui no... Não, porque são 2 substantivos, são 2 palavras parecidas, não é? Você está vendo aqui que aqui está no plural e aqui está no singular. Parece que você transformou as férias em féria, não é? E aí, naturalmente, você não pode, quando você estiver se referindo a férias no sentido de descansar. Essa data e essa Mas vocês imaginem a quantidade de pessoas que erraram essa questão. da pasta do OBS.
Você vai pedir para substituir, caso precise. Teria que saber o significado. Desligado. Exatamente. Como é uma palavra em desuso, Que o OBS Studio é muito difícil de vai estar saber. instalado. Oi? Não, eu não fiz essa prova, eu só vi essa questão, tá bom? Eu só vi. Mas percebam aqui, como você falou, lápis, férias, óculos são substantivos que já são pluralísticos por natureza, tá bom? Eles sempre vão ser apresentados no plural. Nesse caso aqui, existe essa palavra que está no singular, bem parecida, tá bom? Mas o significado aqui, a semântica dessa palavra é uma, a semântica dessa aqui é outra, tá bom? Mas tem gente que pensa o quê? Que raiz, de repente a raiz pode ser a raiz do cabelo ou pode ser a raiz de uma árvore. Na hora da prova, você pensa isso e você pensa que tem diferença, mas a raiz de uma árvore e a raiz do cabelo tem o mesmo propósito. É o que? É fixar alguma coisa ali, segurar. Tá bom? Então não muda, semanticamente não tem diferença. Se é a raiz do cabelo, se é a raiz de uma árvore, se é a raiz quadrada, é uma raiz. E derrubou muita gente, pode ter certeza dessa questão aí. Mas vocês perceberam aqui que Matemática. raiz quadrada é diferente da raiz. Pode ser? Você pode pensar, não é? Você pensa tudo na hora da prova, só não pensa na resposta, né? Tá bom? Tudo vem à mente, menos a resposta. Então vamos continuar. A flexão de grau dos substantivos. Isso aqui não vai cair na prova de vocês, tá bom? Porque eles não colocaram no edital. Se cair alguma questão sobre isso aí, é só entrar com um recurso bem simples. Acabou, não está no edital, não pode cair. Mas eu coloquei a título de curiosidade, não é? Porque certamente vocês não vão prestar esse concurso, somente esse concurso agora, né? Vocês vão prestar mais concurso na vida de vocês. Não que vocês não vão passar esse concurso, porque vão, mas vocês vão querer mudar de profissão mais à frente, tá bom? Certamente. Quando você está bem, você quer estar melhor. Exatamente. A gente anda para frente, nunca anda para trás. Só se for para tomar impulso para correr mais rápido, né? Então, conforme o grau de substantivos, eles também são classificados em aumentativo e diminutivo. Eu falei lá no início, para quem não chegou, não há um consenso entre os gramáticos se o grau ele faz parte da flexão dos substantivos. Por quê? Porque não é uma categoria obrigatória. Você não utiliza essa classe aí de forma obrigada. Eu dei até um exemplo aqui. Você vai falar, é uma... Qual foi o exemplo que eu falei? A casa é o quê? A casa é grandiosíssima, por exemplo. Aquela casa é grandiosíssima. Eu posso simplesmente falar que a casa é grande. Bom, a casa é grande. Mas eu posso utilizar esse superlativo absoluto para enfatizar, não é? Fulano é inteligentíssimo. Tá bom? Ele não é só inteligente, ele é inteligentíssimo. Ele é mais que inteligente para mim. Eu posso utilizar esse recurso para enfatizar. Mas não é obrigatório. Se eu falo que ele é inteligente, você já entende que ele é inteligente, tá bom? Então, vamos lá. O aumentativo indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Por exemplo, aqui homem, homenzarrão ou homão. Mulher, mulherão, mulherona e mulheraça. Tá bom? O diminutivo indica se o aumentativo aumenta, o diminutivo diminui, não é? Aqui, por exemplo, homem, homenzinho, homenzito, homúnculo e hominho. Oi? Se você chamar alguém de homúnculo, essa pessoa nem vai saber do que estão falando. Você nem vai saber, tá bom? Mas perceberam que a mulher, aqui, mulherzinha e mulherinho. Somente essas duas formas, tá bom? Mas o homem, você pode xingar ele aqui e ele nem vai saber. Homúnculo, tá bom? Tá bom? Então, o diminutivo aqui, homenzinho, homenzito, homúnculo e hominho. Você nunca tinha ouvido falar? Não? Não sabe, tá bom?
Exatamente. Não existe. Então, gente, leitura é muito importante, tá bom? É importante para a gente conhecer as palavras, saber que elas existem. Tá bom? Saber que elas existem. Então, o aumentativo, gente, ele é dividido entre o analítico e o sintético, a mesma coisa que o diminutivo. Boa noite. Aqui, o analítico é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza aqui. Exemplo, casa grande. Aumentativo sintético, ele recebe o acréscimo do sufixo aqui, ó. Indicador de aumento, casarão. E a gente tem o que? O diminutivo analítico, é acompanhado de um adjetivo, não muda. Lá em cima, o aumentativo analítico é acompanhado de um adjetivo, o diminutivo vai ser a mesma coisa. Lá em cima a gente tem casa grande, aqui a gente tem o que? Casa pequena. E a gente tem o diminutivo sintético. Lá em cima a gente tinha casarão, aqui a gente tem o que? Casinha. O sufixo variou. No primeiro aumentou, no segundo... Vocês sabem a diferença entre prefixo e sufixo, não sabem, gente? Tá bom? Prefixo é o que vem antes, sufixo é o que vem depois, tá bom? Oi? Exatamente. Vem antes, sufixo vem após, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a flexão dos adjetivos. Em relação aos substantivos, até aqui alguma dúvida? Tem alguma pergunta? A colega está dormindo ali faz tempo. Toma um café aí, acorda. Tá bom? Que agora a gente vai falar dos adjetivos, tá bom? A flexão dos adjetivos é mais tranquila que a dos substantivos. Elas não vão se dividir em tantas classes quanto os substantivos, tá bom? O adjetivo ele vai ser dividido de 3 formas. Em gênero, em número e também no grau, assim como o substantivo, tá bom? Ele vai ser dividido entre uniforme e biforme, assim como os substantivos. Uniforme, uma forma única, biforme, as duas formas, tá bom? Masculino e feminino. Em número singular e plural, e em grau vai ser no grau comparativo e no grau superlativo. Perceberam que o substantivo é o quê? Aumentativo e diminutivo. O adjetivo é comparativo e superlativo, tá bom? Quanto aos gêneros, os adjetivos classificam-se em uniformes, tá bom? Apresentam a mesma forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui, por exemplo, mulher inteligente, homem inteligente. Homem amável, mulher amável. Homem feliz, mulher feliz. E nós temos os biformes, não é? Que apresentam uma forma diferente para o masculino e outra para o feminino. Exemplo aqui, homem atencioso, mulher. Homem engraçado, mulher. Homem ativo, mulher ativa. Okay? A flexão do número. Quanto ao número, a gente já sabe. Singular e plural. Nenhuma novidade, tá bom? Aqui nós temos, aqui, por exemplo, como fica a flexão de alguns adjetivos. E aqui nós temos algumas terminações, não é? Os adjetivos terminados em A, E, O e U, acrescenta-se o S aqui, ó. Bonita, bonitas. Leve, leves. Comprido, compridos. Os adjetivos oxítonos, plural em is. Aqui, ó. Azul, azuis. Aqui segue aquela mesma regra do substantivo, tá bom? Terminou em L, acrescenta o quê? IS. Anil, anis. Anil é uma cor. Gentil, gentis. Tá bom? Nós temos os adjetivos oxítonos terminados em EL, não é? Plural, és. Quando termina em EL, você vai acrescentar o quê? O IS. Tá bom? Também. Fiel, fiéis. Cruel, cruéis. Perceberam aqui que o L vai embora e entra aqui o quê? Oi? Nomes próprios? Não, porque os nomes próprios eles não seguem as regras da gramática, tá bom? Samuel? Samuéis? A gente fala isso na oralidade, não é? Não, na escrita não, tá bom?
1 Samuel, 2 Samuel, 3 Samuel, tá bom? Adjetivos não oxítonos, terminados em L. O plural vai ser o quê? És. Incrível, incríveis. Invencível, invencíveis. Aceitável, aceitáveis. Terminou em L, manter a mesma coisa. Adjetivos não oxítonos terminados em IU. Bom, plural em mesma coisa aqui, ó. Fácil, fáceis. Difícil, difíceis. Útil, úteis. Adjetivos terminados em M. Como fica o plural? NS. Bom, bons. A mesma coisa de bombom. Bombom, bombons. Também serve para os substantivos. Perceberam? Jovem, jovens. Ruim, ruins. Perceberam que o M desaparece e dá espaço ao N, que vem acompanhado de um S. Bom, adjetivos terminados em R, eis e Z. Plural em ES. Melhor, melhores. Cortês, corteses, tá bom? Sem acento no plural aqui, ó. Feliz e feliz. O sem acento aqui é o cortês, tá bom? Corteses. Feliz, felizes. Adjetivos terminados em AL. Plural, ais. Tá bom? Leal, leais. Rural, rurais. Bucal, bucais. Adjetivos terminados em ão. Plural em ãos, ães ou ões. Não é diferente dos substantivos, gente. A mesma coisa. Vocês perceberam lá? Cristão, cristãs. Alemão, alemãos. Brigão, brigões. O do feijão é o que, gente? Feijões. O do limão? E o de alçapão? Alçapões ou açapães? Alçapões? Exatamente. Oi. Mas, por exemplo, está falando que adjetivos terminados em ão, plural em ãos, ães ou ões. Mas é, tipo assim, qualquer um deles ou... Não. Não, tá bom? O cristão pode ser cristãs? Pode ser cristões? Não, vai ser cristãos. Tá bom? O alemão pode ser alemões? Não, só se você juntar um alemão com um limão, tá bom? Aí você pode, tá bom? O de brigão pode ser brigãos? Brigões, tá bom? Tranquilo? Oi? Essa regra do ão aqui, ela é bem complexa de decorar. Aí você precisa conhecer as palavras, assim, não dá para decorar. Porque quando é igual aqui, no terminado em L, igual esses outros que a gente viu aí, tem uma terminação, você já sabe o que vai acrescentar depois, tranquilo, tá bom? Aqui a gente viu aqui, por exemplo, terminou em IU, você acrescenta ES. Terminou em EL, você acrescenta ES. Terminou em EL, você acrescenta ES. É bem tranquilo. Agora, quando chega no ão, exatamente, aí o bicho pega, tá bom? Essa é uma tabelinha básica, tá bom? Dos adjetivos, como eles terminam e como fica essa flexão. O bicho pega onde o bicho pega aqui, nas palavras terminadas em ão. Tá bom? Terminadas em ão. E os adjetivos compostos agora? O plural dos adjetivos compostos é feito da seguinte forma. Quando for formado por dois adjetivos, apenas o segundo é flexionado. Porque às vezes eu vou ter um substantivo e um adjetivo, não é? Mas vamos lá. Quando for formado por dois adjetivos, apenas o segundo é flexionado. Por exemplo, aqui, pacto socioeconômico, como fica? Pacto sócio o quê? Hoje, gente, essa palavra ela se escreve junto, tá bom? Tanto que eu coloquei aqui, ó, forma atual, socioeconômico, tá bom?
Oi? Pactos socioeconômicos, tá bom? Apenas o último aqui, ó. O plural vai vir para cá, se for plural, tá bom? Sim. Aqui eu coloquei para vocês perceberem a diferença entre a forma masculina e a forma feminina, tá bom? Se for pacto, vai ser masculino, mas, por exemplo, se for questão, é questão socioeconômica, tá bom? O sócio aqui, o primeiro adjetivo, ele mantém a sua forma, tá bom? Eu não posso colocar sócia econômica, não. O que muda é somente o segundo, tá bom? Se fosse no plural, por exemplo, aqui, pactos seria pactos socioeconômicos, tá bom? Lembrando que hoje se escreve dessa forma, junto, tá bom, gente? Aqui, exemplo aqui, ó, escola anglo-americana e escolas anglo-americanas. Aqui a gente consegue ver aquele exemplo ali, tá vendo aqui? Somente o segundo vai flexionar, flexão de número e aqui em cima flexão de gênero, tá bom? Exceção aqui, meninos surdos mudos. Para tudo há uma exceção, não é? Surdos mudos. São dois adjetivos e eu flexiono os dois. Perceberam, então? Formado por dois adjetivos, com exceção dos surdos mudos, flexiona o segundo adjetivo. O primeiro mantém a sua forma, somente o segundo. Isso vale tanto para gênero quanto para número, tá bom? Os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis em gênero e número. Aqui, vestido verde, alface. E camisa verde, alface. Flexão de gênero. Aqui, o verde é um adjetivo, o alface é o que? Um substantivo. Aqui o verde novamente. E aqui o que? Um substantivo, tá bom? Alface é um substantivo e verde é um adjetivo, tá bom? Então, quando vocês tiverem essa formação aqui, ó, adjetivo, substantivo, é isso aqui, ó. Primeiro adjetivo, segundo substantivo, são invariáveis, tá bom? Eu não vou mudar. Ok? Se fosse no plural aqui, vestidos verde alfaces, não, gente, porque verde alface é uma cor, não é? Ela é só uma cor. O vestidos aqui vai para o plural, mas aqui mantém-se invariável, tá bom? Não muda. Continua. Vestidos, verde, alface. Camisas, verde, alface, tá bom? Esse adjetivo aí tem valor de uma cor, como se fosse uma única cor. Não vai variar, tá bom? Outro exemplo aqui, tinta amarelo-ouro e tintas amarelo-ouro. Aquilo que eu acabei de falar, tá bom? Adjetivo amarelo, substantivo ouro. Então, observe. Se é formado por um adjetivo mais um substantivo, não flexiona, mantém-se invariável, tá bom? Não vai variar quanto ao número e também não vai variar quanto ao gênero. E agora nós temos a flexão de grau. Isso aqui, como eu falei, não vai cair na prova de vocês. Se isso aqui caísse na prova, seria interessante, porque dá uma dor de cabeça. Bom, então vamos lá. A gente viu primeiramente que os adjetivos quanto à flexão, eles se dividem entre comparativos e os superlativos, não é? Então vamos lá. Comparam-se as características atribuídas aos substantivos. Podem ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Quando for de igualdade, tá bom? Há uma comparação ali, ó. Esse filme é tão engraçado quanto aquele, tá bom? É só observar esses conectivos. Eu acho que eu coloquei alguma coisa aqui. Coloquei, que dá para identificar aqui na próxima. Aqui. Quando for de superioridade, esse filme é mais... Vocês vão observar que algumas palavrinhas ali, alguns conectivos, eles vão te entregar, tá bom? Quando eu falo tanto quanto, ou tão quão, eu estou falando que eles são de maneira igual, eu estou comparando, não é? Agora, quando eu falo ele é... Isso, sempre tem dois, tá bom? Agora, quando eu falo ele é mais engraçado, é um grau que é de superioridade. Eu poderia falar que ele é o quê? Menos
engraçado. Aí seria o quê? De inferioridade. Aqui, ó. Então, de superioridade, quando se intensifica quando se intensifica mais um adjetivo do que o outro, com o qual se compara. Esse filme é mais engraçado do que aquele. Qual é o termo aqui? Qual é a palavra que foi suprimida aqui? Qual palavra aí foi suprimida? Tem uma palavra aí que esse filme é mais engraçado do que... Não. Porque esse o aqui, ó, o aquele, está se referindo ao filme. Sim. Tem elipse aqui ou não? Esse filme é mais engraçado do que aquele. Tem elipse aí, gente? Quem lembra das figuras de linguagem aí? Não tem, gente. Tá bom? Não tem. O colega também dormiu. Só queria que vocês estavam atentos. A colega viu aqui, o pronome aqui, gente, ele está retomando filme, tá bom? Aqui, ó, esse pronome aqui ele vai ter um valor de quê? De substantivo. Tá bom? Inferioridade, quando se intensifica menos um adjetivo do que o outro com o qual se compara. Esse filme é menos engraçado do que aquele. Então, vocês sempre vão ter o quê? Os conectivos ali que vão estar entregando para vocês. Se é de comparação, se é de superioridade ou se é de inferioridade. Eu fiz essa tabelinha aqui para mostrar para vocês aqui, ó. Quando for de igualdade, aqui, ó. Tão, mais adjetivo, mais quanto ou como aqui, ó. Essa matéria é tão fácil quanto aquela. De superioridade aqui, ó. O mais o adjetivo, e aí pode ser mais que ou mais do que, tá bom? Aqui é o exemplo. Essa matéria é mais fácil do que aquela. Eu poderia colocar essa matéria mais fácil que aquela? Poderia, não teria nenhum prejuízo semântico, tá bom? Inferioridade. Eu vou ter o que? O adjetivo menos. Aliás, perdão, eu vou ter o menos, né, que é um advérbio. Perdão, o menos aqui é um advérbio, mais o adjetivo, mais o do que ou o que aqui. Essa matéria é menos fácil do que aquela. Tá bom? Então percebam que os conectivos aqui eles vão te entregando, tá bom? O tão aqui, gente, é o quê? O tão é o quê? É um advérbio, é um adjetivo, é um pronome, é um substantivo. Oi? É um advérbio, né? Tá bom? Vai ser mais um reforçador. Se falar isso é tão bom, não é? Isso é tão ruim. O mais aqui vai ser um advérbio e o menos também vai ser um advérbio, tá bom? Então você vai ter um advérbio mais o adjetivo e aqui vem o quê? O que é um pronome relativo, não é? E nós podemos ter também a preposição, né, para reforçar. Ok? Então eu fiz essa tabelinha aqui para vocês identificarem como que é feita essa estrutura, tá bom? Tanto de igualdade, quanto de superioridade, quanto de inferioridade. É identificar. Vocês perceberam que aqui o adjetivo está o quê? Destacado. E nós temos o grau de comparação. Pode ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade. Em todos os casos são graus comparativos, tá bom? Sempre são graus comparativos. Agora nós temos os superlativos, tá bom? Reforça as características atribuídas. Podem ser relativos ou absolutos. Expressa-se. Que horas são? Estava no intervalo? Quase, né? Dá tempo a gente terminar antes de ir para o intervalo. Tem só mais um slide, tá bom, gente? Então, superlativos. Reforça as características atribuídas aos substantivos. Podem ser
relativo, né, que expressa-se em relação a outros elementos de forma superior ou inferior. Olha aqui o mais aparecendo aqui de novo, aqui, ó. Lembra daquela estrutura que a gente viu lá? Advérbio mais adjetivo. O menino é o mais atencioso daquele grupo. Isso aqui é o superlativo, tá bom? Relativo de superioridade. O menino é menos atencioso daquele grupo. Aqui só mudou o adjetivo, o advérbio, né? Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, tá bom? E aí nós temos o absoluto, tá bom? Que não se expressa em relação a outros elementos. Pode apresentar a forma sintética ou analítica, tá bom? E aqui vai seguir a mesma regra do substantivos. O menino é muito atencioso. Superlativo absoluto analítico. O menino é atenciosíssimo. Não, rapaziada. Não, Olha aqui, ó. Esquece. O sufixo aparecendo aqui. O Erhard literalmente Tá bom? zerou o game. O menino é atenciosíssimo. Superlativo absoluto Cara, ele foi morto sintético. Então a diferença entre logo em seguida ele já reviveu. o analítico e o sintético está no... Fênix que se dane, vocês meros mortais. O que é isso aqui, gente? Íssimo. Sufixo, exatamente. Está no sufixo. Aqui eu tenho a palavra atencioso. Aqui ela ganha um sufixo, tá bom? Se eu tenho o acréscimo desse sufixo aqui, eu já sei que se trata de um superlativo absoluto sintético. Se eu não tenho o acréscimo do sufixo, eu sei que eu tenho um superlativo absoluto analítico. Isso aqui não vai cair na prova, é só título de curiosidade, tá bom? Para vocês saberem que existe. Quanto à formação do superlativo, a flexão do superlativo relativo é sempre feita de forma analítica. Quanto à flexão do superlativo absoluto, pode ser analítico ou sintético, não é? E aqui a gente vai ter aquele mesmo exemplo que a gente viu ali, tá vendo aqui? Analítico geralmente é feito com auxílio de um advérbio. Exemplo, esta paisagem é mais bela. Olha o advérbio aqui. Tá bom? O mais. E o sintético é feito com auxílio de sufixos aqui, ó. Sendo o mais comum, o íssimo, tá bom? Mas você também pode ter o érrimo também, não é? Ou pérrimo, por exemplo. Bom, então vocês podem ter outros sufixos. O mais comum é o íssimo, tá bom? Inteligentíssimo, preciosíssimo, e por aí vai. Exemplo aqui, esta paisagem é belíssima. Então, qual a diferença entre o analítico e o sintético? O sufixo. Se eu tenho o sufixo, eu tenho o advérbio? Não. Não tenho o advérbio, tá bom? Se eu tenho o advérbio, é porque eu não tenho o sufixo. Eu tenho o advérbio aqui e o sufixo, eu já sei que essa sentença está o quê? Errada. Tá bom? Se eu tenho o advérbio, eu não tenho o sufixo. Se eu tenho o sufixo, não tenho o advérbio. Essa é a única diferença entre o analítico e o sintético, tá bom? Esse é o superlativo. Superlativo analítico, advérbio mais adjetivo. Superlativo sintético, acréscimo do sufixo. Tranquilo? Mas isso aí não vai cair na prova, como eu falei. É título de curiosidade, porque lá no edital de vocês, o que tem lá a gente vai ver aqui, ó, é somente gênero e número. É o quê? Masculino e feminino, e singular e plural. É isso que vocês vão encontrar lá, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, se não tiver, eu libero vocês para o intervalo e a gente volta com a prática, nas questões. Mas você estuda mesmo ou... Tá desligado aí? É para desligar? Não tá bom. Só joga ele para cá. Se desligar, vai esquentar. Eu acho que é esse aqui, não é? Não é esse, não.
É só aumentar um pouquinho. Eu não sei de onde é esse controle aqui, mas daí não é. Pronto, desligou um. Onde que aumenta esse? Mas ele já tá no 22, já tá bom, né? Tá bom. 22 tá uma temperatura boa. Vamos lá, vamos lá. Depois da aula vocês podem comer mais aí, gente. Tá bom? Oi? Obrigado. Não, eu não como pão. Obrigado. Oi? Eu moro sozinho, só eu e meu cachorro. Seu amigo, seu parente. Tá, obrigado. Eu vou deixar aqui, depois eu pego. Não, pode deixar, eu levo. Vou deixar aqui, depois eu pego. Não vou. Tá? É porque eu não gosto de comer pão. Assim. Depois do lanche, todo mundo agitado, cheio de açúcar no sangue aí, não é? Igual criança, depois de tomar chocolatado com cereal de manhã. Vamos lá, voltamos. E agora a gente volta com as questões, não é? Essas questões, eu já vou avisar para vocês, elas não são da banca. Por quê? Porque não tem questões sobre esse conteúdo da banca. Tá bom? Tem duas questões sobre esse conteúdo que a gente já viu em aulas anteriores, aulas anteriores, não é? Lá naquela aula que a gente teve sobre classes de palavras, tá bom? Não tem. O que eu fiz? Eu peguei questões de outras bancas, né, para a gente tentar identificar o conteúdo dentro dessas questões, tá bom? Mas, por isso que eu falei para vocês, acredito que nós não teremos questões sobre esse conteúdo na prova, mas como é uma prova que vai se repetir, ela pode inventar alguma coisa aí, não é? E aí, de repente, um conteúdo que nunca caiu uma questão, pode cair, tá bom? Nós temos a questão 1. Questão muito fácil aqui, né, gente? Qual é o gênero e o número da palavra candidatas empregada no antepenúltimo parágrafo do texto? O texto não está aí porque, para a gente, o que interessa é a palavra, não é? Essa questão aí, se você encontrar na prova, você sorri e marca o seu ponto, não é? Porque não tem como errar essa questão, gente. É impossível. Aí nós temos aí masculino biforme e plural, feminino comum de dois gêneros e plural, feminino biforme e plural, masculino comum de dois gêneros e singular, feminino biforme e singular. A palavra termina com a desinência S, né? Eu já sei que é um marcador de plural, então eu já consigo o quê? Descartar aqui a D e a E eu já consigo descartar de cara, não é? Vamos lá. Candidatas é masculino? Então, eu já descartei a A. Tenho duas opções agora, não é? Eu consigo flexionar candidatas? Por exemplo, eu posso colocar candidatos? Eu posso colocar os candidatos? Ou não? Posso ou não? Então, eu já achei minha resposta, não é? O que é comum de dois gêneros, gente? O que é comum de dois gêneros, gente? Exatamente. Comum de dois gêneros, eu só consigo alterar o artigo. Aqui eu consigo alterar a forma, não consigo? Candidato e candidata, não é? Se é candidato e candidata, eu já sei que é o quê? Biforme. Ele tem duas formas, não? Então eu achei minha resposta. É o quê?
feminino, biforme e plural. Ok? Letra C, feminino, biforme e plural. Se fosse artista, tá bom? Artistas aqui, aí seria letra B, tá bom? Ou artista, artista. Isso é comum de dois gêneros, tá bom, gente? Gabarito, letra C. Questão facílima, não é? Vamos utilizar o superlativo aqui. Oi? Não. Tá bom? Se colocar o gabarito não tem graça, não é, gente? Oi? Ah, coloca o gabarito? Eu não coloco, não. A gente vai fazendo aqui na hora, tá bom? Não, eu trabalho sempre sem o gabarito, tá bom? Sempre sem o gabarito. Então, o gabarito aqui, letra C, tá bom? Questão 2. Assinale a alternativa em que o substantivo está incorretamente classificado quanto ao seu gênero, número, grau ou coletivo. O termo floresta é um substantivo feminino e coletivo. Floresta é um substantivo coletivo, gente? O que é uma floresta? É um aglomerado de árvores, não é? Então é um substantivo coletivo. É feminino? É, a floresta, então está correto, não é? Homens é o plural do substantivo homem. Lembra lá do que a gente viu? Terminou em M, o que você faz? Retira o N e acrescenta NS, não é? Então está o quê? Correto. Cãozinho é um diminutivo do substantivo cão. Correto. Mesa é um substantivo feminino e singular. Correto. Alunado é um substantivo coletivo que se refere a um grupo de professores. Professores é o quê? Professorado, não é? Alunado é aluno, tá bom? Então, nós encontramos a nossa resposta. Vocês perceberam que as questões sobre esse conteúdo, elas são mais tranquilas, tá bom? São bem tranquilas. Gabarito aqui, gente, letra E, tá bom? Só para não perder. Gabarito, letra E. Bom, por que eu não coloquei o gabarito, tá bom, professora? Porque se eu coloco o gabarito, eu sei que tem gente que olha o material em casa, não é? Então você já consegue estar com todas as respostas, tá bom? Tá bom? Oi? Não, mas tem gente que olha, tá bom? Tem gente que olha, tá bom? Tem que ser sem o gabarito para você se esforçar e tentar acertar, ok? Não, o gabarito... Eu ainda... Tipo, uma coisa que eu não gosto é o quê? É porque quando a gente trabalha em sala de aula, por exemplo, a gente trabalha em sala de aula, você recebe lá o livro do professor com todas as respostas. Eu não gosto. Para mim, o meu livro ele deveria vir igual ao do aluno, sem nenhuma resposta. Tá bom? Deveria ser dessa forma. Tá bom? É o correto. Então, se você não sabe encontrar a resposta de uma questão, como que você vai dar uma aula para o seu aluno sobre esse conteúdo? Não, eu entendo, a praticidade eu entendo, mas eu não... Para mim, o livro do professor deveria vir sem resposta também. Tá bom? Eles pegavam, respondiam tudo, né? Em casa, combinavam, um respondia uma parte, pegava aqui. Ele respondia tudo. Aí quando nós errávamos, ele disse, e as professorinhas? Cadê os professores? Mas é de médio, não é? Mas era do médio ou era administrativo? Alguma coisa? Era tudo junto? Ah, entendi. Porque a gente passa por uma... Não, porque antes de... Você passa por uma fase que você acha que você sabe de tudo, não é? Quando você vai estudando, você vai entendendo que você não sabe de nada.
Tá bom? É? Tranquilo. Então, gabarito aqui, letra E. Tá bom? Questão 3. Na frase, este homem é baixo, passando o substantivo para o feminino e para o plural e fazendo os demais ajustes necessários, tem-se este mulherão é baixa, esta mulher é baixa, estas mulheres são baixas ou estes homens são baixos. Vamos lá, primeiro, se eu vou para o feminino, eu já descarto a D, não é? Ok? E para o plural, então eu já descarto o que aqui? Mulher e mulherão. Quando chega no plural aqui, não, eu voltei na verdade, né? Desculpa, gente, perdão. Aqui, vamos lá. Feminino, mulher. Quando eu chego no plural, eu já encontro a minha resposta, não é, gente? Passou para o feminino, eu descarto a D. A D, não é a D mesmo, só tem 4. Eu descarto a D. Quando chega no plural, eu já descarto a B e também descarto a A. Por quê? Mulherão é aumentativo, não é plural, não é? Sobrou quem? C. Essa questão aqui, além de trabalhar a questão da mudança de gênero, ela também trabalha o que é a concordância nominal que a gente já viu, não é? Que é o pronome demonstrativo está flexionado no plural para concordar com o meu sujeito está no plural, o meu verbo está flexionado no plural e o meu adjetivo também está flexionado no plural. Então, alternativa corretíssima, não é? Gabarito, letra C de casa. Oi? Onde que tem sufixo aí? Corretíssima, exatamente, tá bom? Superlativo absoluto, não é? Olha aí, já tá lembrando, não é? Então, gabarito, letra C. Bom? Questão 4. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, NGB, os substantivos em língua portuguesa são flexionados em gênero, masculino, feminino, epiceno, comum de 2 gêneros e sobrecomum, número, singular e plural, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e voz ativa e passiva. E aí o comando da questão é se está certo ou errado. E aí, gente? E aí, gente? Vocês acham que está correto ou está errado? Por que que está errado? A questão de fato está errada, mas por que ela está errada? Nós já vimos esse conteúdo antes, não é? Quando nós falamos de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, nós estamos falando de quê? De verbos, exatamente. Tá bom? Nós estamos falando dos modos verbais. E voz ativa e passiva também é o quê? Flexão verbal, não é? Flexão verbal. Oi? Exatamente. A questão vem correta até onde? Até aqui. Chegou aqui, fizeram uma salada, não é? Substantivos e verbos. Mas nós estamos falando somente dos substantivos. Então a questão está o quê? Errado, tá bom? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo são os modos verbais, tá bom? Indicativo expressa o quê, gente? Certeza, afirmação, né? Algo concreto. Subjuntivo, dúvida, possibilidade, exatamente. E o imperativo, ordem, exatamente. Só para a gente não perder. Voz ativa,
Praticação. Sujeito pratica a ação. Voz passiva sofre a ação, exatamente. Bom, vocês estão lembrando, né? Bom, isso pode cair. Agora, esse conteúdo aqui, eu acho muito provável que caia uma questão, tá bom? Sobre modos verbais, tempos verbais, alguma coisa nesse sentido, vai cair, tá bom? Não tem jeito. Não dá para fugir dos verbos. Tá bom? Então, o gabarito aqui, questão errado, comando errado, tá bom? Questão 5. Ao escarnecer o amigo pelo descuido com seus canários, Vinícius o chama de, abre aspas, Braguinha, fecha aspas, dizendo, abre aspas, canário, em Braguinha, fecha aspas. É correto dizer que essa alteração no sobrenome do autor, de modo a denotar afetividade, se dá a partir de sua flexão em grau, tempo, gênero ou número. Braguinha é o quê? É um diminutivo de Braga, não é? Se fosse Bragão, aumentativo. Nós estamos falando de quê? De grau, exatamente. De grau. Gabarito, letra A, grau. O tempo aqui também é o quê? Tempo é o quê, gente? Verbo, não é? Presente, pretérito e futuro, tá bom? Isso é tempo. Gabarito, só pra gente não perder, letra A, grau, tá bom? Diminutivo aí, Braguinha. Está diminuindo. Questão 6. Observe os seguintes substantivos. Não vai dar tempo, fica tranquilo. Tá bom? Observe os seguintes substantivos. Bebê, criança e policial. Essa questão aqui ela é interessante. Quanto à classificação morfológica, morfológica é o estado natural das palavras, tá bom? É correto afirmar bebê e policial são substantivos comuns de dois gêneros. Criança é um substantivo sobrecomum. Letra B. Bebê e criança são substantivos comuns de dois gêneros. Policial é um substantivo sobrecomum. C. Bebê e policial são substantivos sobrecomuns. Criança é um substantivo comum de dois gêneros. Letra D. Criança e policial são substantivos comuns de dois gêneros. Bebê é um substantivo sobrecomum. Essa questão é interessante. Questão interessante. Muito boa essa questão. Bom? Sim. Gente, vamos pensando aí, mas vamos lá. O que é um substantivo comum de dois gêneros? Artigo, não é? E o que é um substantivo sobrecomum? Para o homem, para o masculino e para o feminino. É o que não muda o... Não vai mudar, não é o gênero. Nada. Então, vamos lá. Eu posso falar a bebê e o bebê? Posso. Eu posso chegar e falar assim, ó. A bebê dela está agitada, não posso? A mesma coisa eu posso falar. O bebê dela está agitado. Então, eu consigo o quê? Flexionar, não é? Se eu consigo flexionar, é comum o quê? De dois gêneros, exatamente. E policial? O policial, a policial. Então, eu tenho novamente um substantivo comum de dois gêneros.
Eu posso falar a criança e o criança? Eu já achei o meu substantivo sobre um. Exatamente. O gabarito é a letra A. Por quê? O bebê a gente viu que é um substantivo comum de 2 gêneros, não é? Mas a criança não é. Tá bom? Criança é o quê? Sobrecomum. Bebê e policial são substantivos sobrecomuns? Não, eles são o quê? Comuns de 2 gêneros. E criança é um substantivo comum de 2 gêneros? Não, inverteu, não é? E letra D, criança e policial são substantivos comuns de 2 gêneros. Policial, sim. Criança, não. Perceberam que questão interessante? Uma questão dessa daí ensina muito a gente. Ensina muito. Tá bom? E para ensinar, aqui é para ensinar, tá bom? Lá na prova é para derrubar, mas aqui, sim, lá na prova é para derrubar. Tá bom? Porque tem gente que não faz a menor ideia de que isso existe. E vai fazer a prova. Tá bom? Então, o gabarito aqui, gente, é o quê? Letra A, exatamente. Lembrando, comum de 2 gêneros, eu consigo o quê? Modificar o artigo, não é? Tá bom? O sobrecomum, não, tá bom? Não muda. Gabarito, letra A. Questão 7. Agora a gente vai para os adjetivos, né? Saindo um pouquinho dos substantivos. Na língua portuguesa, os adjetivos podem expressar diferentes tipos de qualidades e estados. Assinale a frase a seguir, cujo adjetivo destacado indica uma característica permanente diferente dos demais. Esse pronome cujo aqui, ele é bem legal também, né? Diferente dos demais. Então, eu preciso encontrar o quê? A alternativa em que o adjetivo destacado indica uma característica permanente diferente dos demais, que aí não tem nenhum adjetivo destacado. A criança estava triste por não poder sair. Bom, aqui nós estamos falando, perdão aqui, ó. Assinale a frase a seguir, cujo adjetivo destacado indica uma característica permanente. Vamos lá. Isso aqui nós estamos falando de predicado nominal, predicativo do sujeito, verbo de ligação, tá bom? Existem estados, tá bom? Aqui. Vamos lá. Existem estados, aqui, ó, permanente, permanente. Vamos lá. O que é um estado permanente? Trabalho com ela, mas não lembro o nome. Qual? Andréia. Andréia. Bom, tem acento seu nome, Andréia? Tem não, né? Olha aí, tá vendo? É porque é muita gente para lembrar o nome, né? Andréia é inteligente. Você viu que eu levantei sua moral? É? Andréia é inteligente. Quando eu falo que a Andréia é inteligente, isso é uma característica o quê? Permanente. Ela é inteligente, tá bom? Nós temos também estado aparente. Agora eu vou derrubar um pouquinho a sua bola, tá bom? Andréia, aqui ó. Andréia parece inteligente. Andréia parece inteligente. É aparente. Eu não sei se ela é inteligente, mas ela parece, ela aparenta ser inteligente. A gente pode ter também o quê? Mudança de estado ou estado transitório, não é? Vou colocar aqui mudança de estado, tá bom? Mudança de estado. Agora, eu vou levantar sua bola de novo, Andréia. Andréia ficou
inteligente. A Andréia ficou inteligente. A Andréia não era inteligente, mas agora ela ficou. Então, ela tem um estado anterior, onde ela não era inteligente, e agora ela tem um estado posterior, que ela é inteligente. Tem uma mudança de estado, não tem? Então, aqui nós queremos saber o quê? Uma característica permanente. É um estado permanente, tá bom? Nós estamos falando de predicado nominal. Por que é predicado nominal? Observem aqui que todos os verbos aqui, eles são verbos de ligação, tá bom? São verbos de ligação, tá bom? Se eu trocar o verbo aqui, não faz diferença. Vocês viram que nas 3 sentenças aqui eu só mudei o verbo? O predicado permanece aqui, ó. Inteligente é uma característica da Andréia. Vocês estão vendo aqui? Continua aqui, ó. Eu tenho o meu predicado é o quê? Inteligente, tá bom? O meu predicado vai ser nominal. Qual é o núcleo do meu predicado? O adjetivo, tá bom? Esse aqui também vai ser o núcleo do predicado. O verbo de ligação, ele cumpre a única função que é o quê? Ligar o sujeito a uma característica, tá bom? Cuidado, porque às vezes, por exemplo, o verbo ficar, por exemplo, ele pode indicar uma ação. Por exemplo, aqui, ó. Andréia ficou em casa. Perceberam que agora mudou? Por quê? Eu tenho o mesmo verbo, a mesma flexão, mas o em casa está caracterizando a Andréia? Não. Então, isso aqui indica o quê? Uma ação, tá bom? Ela poderia ter saído de casa, mas ela ficou em casa. Então, o núcleo do meu predicado agora vai ser o verbo. Eu tenho um predicado verbal, tá bom? E aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de lugar, não? Ela ficou em casa. Tá bom? Perceberam a diferença aqui? Quando eu tenho um predicativo do sujeito, verbo de ligação. Aqui eu não tenho. Então, aqui indica uma ação, tá bom? A gente chama isso aqui de verbo de ligação e isso aqui de verbo significativo. Os verbos significativos são aqueles que a gente viu, tá bom? Os verbos transitivos e os verbos intransitivos, tá bom? Os transitivos são transitivos diretos, indiretos, e os transitivos diretos e indiretos que são conhecidos como os bitransitivos, tá bom? Eles são verbos significativos. Mas perceberam aqui? Aqui é verbo de ligação, aqui indica uma ação, um verbo significativo, tá bom? Mas vocês perceberam aqui que só mudou o verbo, tá bom? O sujeito e o predicado permanecem intactos, mas cada uma dessas sentenças aqui tem um sentido diferente. Aqui ela é inteligente, é um estado permanente, tá bom? Aqui ela parece inteligente, é um estado aparente. Aqui ela ficou inteligente. Eu tenho o quê? Uma mudança de estado, tá bom? Pode ser um estado transitório, pode falar assim também. Então, nós queremos encontrar o que aqui? A alternativa que apresenta um estado permanente, que lá está como uma característica permanente. Vamos lá. A criança estava triste por não poder sair. Estava é uma característica permanente? Não, é uma característica o quê? A mudança de estado, porque ela estava, tá bom? Ela não está mais triste, tá bom? Ela estava. O funcionário permaneceu calmo. E aí? É permanente? Permaneceu? Não é. Nós queremos saber qual é o estado permanente. A jovem é inteligente e muito educada. Então, o que você vai fazer? Aqui em cima... Encontrei. Vocês viram como é fácil? Encontrei minha resposta, não é? Ela é inteligente, tá bom? Ela não ficou, ela não parece, tá bom? Ela não ficará, ela é inteligente. Então, aqui eu tenho o estado... Vocês viram? Isso aqui é conteúdo do 9º ano, tá bom, gente? Predicado nominal. A mesma coisa, tá bom? O verbo ser aqui, quando ele é apresentado dessa forma
É estado permanente. Se fosse no plural, ele poderia aparecer aqui na forma são. As jovens são inteligentes e muito dedicadas. Tá bom? Não faria diferença. O é e o são têm a mesma ideia, tá bom? Estado permanente. Só está flexionado um no singular e outro no plural. Por isso que é importante. Essa dica de estados aqui é importante para você entender. Isso aqui, tá bom? Aqui, os jogadores ficaram exaustos. O que, que acontece aqui? Mudança de estado. Todos pareciam preocupados. É o quê? Estado aparente, tá bom? A única alternativa que há, em que há uma característica permanente, é o estado permanente, letra C. Questão 8. Essa daqui, ó, tá aí, uma questão da banca. Acho que a gente já viu essa questão aí já. Tá bom? A outra eu lembrei que a gente tinha visto. Essa eu não lembrava, eu coloquei. Mas só tem duas questões da banca, no banco de questões do GRAM e do Q-Concurso, que eu tenho acesso aos dois. Só há essas duas questões nesse banco de dados. Então, dá para perceber que é um conteúdo que realmente eles não cobram. Mas, como eu falei, é uma reaplicação de prova. Tudo é possível, né? Se está no edital, é importante ver. Então, vamos lá. Assinar é a alternativa que apresenta um adjetivo uniforme. O que é um adjetivo uniforme, gente? Ele não muda. É uma forma única, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí nós temos elegante, mau, cru, ateu e condutor. Deixa eu vir para cá. Condutor, condutora. Ateu, ateia. Aí já é um advérbio, tá bom? À toa é a forma que a pessoa está, não é? Cru e crua. Mal e má. Exatamente. Homem mau, mulher má. Homem elegante, mulher. Eu encontrei o meu adjetivo uniforme, não é? Gabarito, letra A. 9. Estamos terminando, não é, gente? Na linha 28, novamente, aqui a gente não precisa do texto, tá bom? Com isso aqui a gente consegue responder a questão. Na linha 28, estaria preservada a correção gramatical do texto, caso o adjetivo antigo estivesse flexionado no plural, concordando com amostras. Vamos lá. Na linha 28, estaria preservada a correção gramatical do texto, caso o adjetivo antigo estivesse flexionado no plural, concordando com amostras. Está correto, gente? Não dá para ter nem dúvida nessa questão aí, não é? Obrigado. Está certo ou está errado, gente, a questão? Por que está errado? Se o antigo vai para o plural, ele fica o quê? Antigos. Antigos amostras? Não, o antigo também deveria o quê? Ir para o feminino, não é? Antigas amostras. Então a questão está completamente errada, tá bom? Erradíssima. Vou usar o superlativo de novo, tá bom? Erradíssima. Calma. Tá bom, boa noite, tá bom? Gabarito aqui, errado, tá bom? Questão 10. Leia a sentença. Essa questão também é legal. Questão gostosa. Leia a sentença abaixo para responder a questão. Exposto de modo tão áspero, o caso parece absurdo. O termo áspero está flexionado no masculino e no singular, porque concorda com o vocábulo caso. E aí, vocês acham que está certo ou está errado?
Certo? E aí? Marcaria que estava certo? Tá errado? Por que que tá errado? Oi? Ele não concorda com o caso, ele está concordando com quem? Com o quê? Exposto ou modo? Tá. E para você, Ana? Tá correto? E para você? E para o senhor, professor? Vamos lá. Quem acha que está correto aí? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia aqui. Essa questão ia derrubar muita gente, não é? A questão está errada. Tá bom? Confunde, não é? Confunde. Só que observem aqui. O que é áspero é o modo, não é o caso. Tá bom? Aqui, ó. Exposto de modo áspero, tá bom? Áspero está concordando com modo. Porque quando você olha caso, áspero, tá tudo correto, não é? Perfeito. Por isso que é importante ler a questão com atenção, não é? Tá bom? Porque quando você olha caso e áspero, casamento perfeito, não é? Eu tenho um substantivo e um adjetivo, os dois no singular, os dois no masculino, perfeito. Exatamente. E aqui, o que acontece? A gente caiu na famosa pegadinha do malandro, não é? Tá bom? Essa questão é uma pegadinha, gente. É uma pegadinha, tá bom? A colega lá tinha acertado a questão. Ela não sabia se era com o exposto ou com o modo, mas ela falou que estava errado, tá bom? Mas aqui, quando a gente fala áspero, o áspero aqui está concordando com o modo, tá bom? Está qualificando o modo e não o caso, tá bom? Esse é o substantivo que está qualificado com o adjetivo áspero, tá bom? Gabarito aqui, errado, tá bom? É por isso que é importante ler a questão com calma, né, gente? E com atenção. Porque é numa dessas aí que eles derrubam a gente. Última questão. No trecho, o mui aí, que é o mesmo que muito, né? Muito grande, é o vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo o pecar. E não o vosso amor, que é infinito. Aí é o boca do inferno, não é o Gregório de Matos. A expressão destacada em relação à flexão de grau dos adjetivos classifica-se como comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, superlativo absoluto sintético ou superlativo absoluto analítico. Vocês lembram daquela tabelinha que a gente fez lá? Advérbio mais adjetivo. Vocês lembram? Ele separa o sintético do analítico, não é? Tá bom? É comparativo aqui, gente? Tem algum grau de comparação aqui? Não. Eu já até entreguei para vocês, não é que vai ser sintético ou analítico, não é? Um apresenta o sufixo e o outro não apresenta. Qual deles apresenta o sufixo? O sintético apresenta o sufixo e o analítico não. Oi? Vamos lá, gente, aqui, ó. Advérbio, adjetivo, não é? Eu tenho o sufixo aqui, gente? Não. Se eu não tenho o sufixo, eu já sei que é qual? Analítico, porque o sintético, eu tenho o acréscimo do sufixo, tá bom?
Então, é o quê? Superlativo absoluto analítico, tá bom? E assim nós fechamos nossa aula com chuva lá fora, tá bom? Bons estudos, tá bom? Se precisar